E depois vem este facto, este segundo facto. E a luz penetrou as trevas. O termo grego para Miguel é... Sabes que Miguel não é bem grego, é hebraico. Então, grego seria Cristo. Mas há um outro termo que é Logos Spermatikoi. Logos Spermatikoi ou Logos Fecundador. Então, a luz brilhou nas trevas. Ela penetrou as trevas. E, claro que estamos a recapitular. Compreendida a divisão, sabem o que é isto? Isto é um asterístico. O asterístico é um símbolo que vem, pelo menos desde a Suméria, que nas tabuinhas sumérias já lá está o asterístico. Sabem onde vem a palavra astar? Vem de estar. E dessa partícula suméria para a estrela. Que depois vai parar, não se sabe como, aos celtas e a Inglaterra para star. Mas a origem é suméria. Como? Astar e estar, estar. Estar é a palavra arcaica para estrela. Não é inglesa. Esta luz que brilha nas trevas, cosmologicamente, vamos ver se eu consigo agora passar vários capítulos. Nós estamos a lidar com building blocks, com digamos, alicerces da nossa compreensão. Eu vou repetir. Cosmologicamente, no nível macrocósmico, o próprio ato do divino criar o universo coloca o divino, não em risco de aniquilação, mas coloca o divino, peço desculpa, em tensão. Não o divino todo, porque existe o absoluto, o último, o uno, o transcendente, que esses não estão em tensão por causa da criação do universo. Mas a Trindade entra em tensão. E essa tensão depois vem-se a traduzir em novas diferenciações da Trindade, que são aquilo que a tradição cristã chama os 7 espíritos diante do trono. Já é a Trindade avançando claramente para o universo. E que a tradição ocultista chama os 7 raios. Ou a origem desses 7 grandes raios de energia. Vocês têm a Trindade e depois têm esses 7 espíritos diante do trono, que são 7 jatos de energia, que partem em 7 direções diferentes a partir do paraíso, apesar de cada um deles contém os outros, e que são uma resposta da Trindade a essa dualidade, trevas e luz. Os raios não são trevas. São uma resposta. Porquê? Porquê é que eu estou a falar nos raios? Porque os raios são como o prisma da Trindade. Eles são a transformação do uno em múltiplo através do 3. São 7. Tem todas as cores do arco-íris, tem as notas musicais. Entendem? Então, até a matéria traz a marca de nascimento no paraíso, porque ela própria é submetida a um ritmo séptuplo. 7 dias da semana. Este padrão. E nós vamos ver que os padrões e os ritmos são a escrita de Deus na matéria através do tempo. Não há padrões e ritmos sem tempo, não é? Padrões como maré alta, maré baixa. Já falamos sobre isso. Vamos deixar isto aqui. O Uno emana a Trindade. A Trindade enfrenta um desafio, que é as trevas todas. E uma das técnicas da Trindade para se dirigir às trevas é a emanação dos 7 grandes espíritos diante do trono.
Esses 7 grandes espíritos são 7 prolongamentos de Deus em movimento. Agora Deus já não é nem invisível, o Uno, nem diamante cristalino, a Trindade. Agora Deus tem cor, tem som, tem... É progressivamente cognoscível, pelo menos para nós, não sei se me faço entender. Então, os 7 raios são Deus decomposto, Deus aproximando-se das trevas. De onde que, macrocosmicamente, assim como nós temos uma psique que adapta a nossa luz às trevas, já vamos ver isso melhor, Deus tem estes 7 raios que formam a psique de Deus. Tanto assim que o mestre tibetano, através de Alice Bailey, quando necessitou de começar a explicar o que era a psique de Deus, a psique dos logos, o que ele fez foi iniciar a humanidade nos 7 raios. Que é daí que vem, em grande parte, o conhecimento acerca dos 7 raios. Alice Bailey. Então, cosmologicamente, quer dizer macrocosmicamente, como? Blavatsky já tinha enunciado que os 7 espíritos de Deus eram dinâmicos e estavam em todas as coisas. Não estavam retidos longe, estavam em todas as coisas. Como? Por favor. Somos. O nosso corpo físico tem um raio, o nosso corpo astral tem um raio, a nossa mente tem um raio. Podem ser o mesmo em alguns casos. A alma, depois esse é o primeiro. Depois tens a alma tem um raio e a mónada só pode pertencer a um dos 3 primeiros raios. Ou ela é pai, está conectada mais com o pai, mais com o filho, mais com a mãe. Apesar de todas as mónadas virem do pai, há mónadas que vêm do pai para servir o pai. Há mónadas que vêm do pai para servir o filho. E há mónadas que vêm do pai para servir a mãe. Não há mónadas do 4º, 5º, 6º ou 7º raio. Só há mónadas do 1º, do 2º ou do 3º raio. As almas podem ser de 7 e a personalidade pode ser de 7 e os corpos podem ser dos 7. A esotérica, dos 7 raios, ela vê, estuda o indivíduo do ponto de vista da alma, da evolução da alma. De dizer que estes raios mais acima não são perceptíveis, quando dizes que... Nós estamos ainda a falar dos 7. Sim. Quando dizes mais acima, referes-te a quais? Estavas a dizer que... Aos outros 5. Sim. Os 12. Esses não são perceptíveis ao nível... Os outros 5 têm a ver com os corpos superiores. É entre a alma e a mónada. É quando se diz esotérica, é entre a alma e a personalidade. Isto não é esotérico, é mesmo hermético, é muito mais acima. Quando se fala dos 5 raios superiores, é entre a alma e a mónada. A astrologia esotérica estuda a forma final como a alma se apropria da personalidade. E é a astrologia dos 7 raios, de facto. Agora, os 5 raios superiores não têm a ver com a forma como a alma se apropria da personalidade. Tem a ver como a alma é assimilada no corpo de luz e depois ambos são assimilados pela mónada. Os 5 superiores. Tanto assim que a astrologia esotérica da Alice Bailey não fala dos outros 5, só fala de 7. Não sei se isto nos localiza. Com os 7 chakras. Sim. É mesmo só que uma coisa é no cosmos, ou em Deus, e outra coisa é no homem. Sim, sim. Okay. Claro que nós... eu estou a falar dos 7 raios por causa da questão destes blocos de compreensão de fundo. Ainda estamos nessa construção. Mais tarde vamos ter um encontro para cada raio. Então aí, sabes, vamos muito mais fundo em cada um deles, claro. Nota. Macrocosmicamente, num sentido final, a relação da Trindade, que é a célula divina, onde está o ADN do infinito, que é a Trindade, e as trevas exteriores colocam a Trindade em tensão. Quando a Trindade entra em tensão, nós podemos dizer que a luz toda
brilhou para as trevas todas. Não há quadrantes, não há deuses criadores, não há Miguel, não há Sofia. Faço-me entender. Há o Filho Eterno e a Filha Eternos, mas não estes deuses criadores que nós nos temos referido. Sentem? Ou concebem? Isto simula as células da parte frontal do cérebro. É uma massagem cerebral. Estes encontros são só uma massagem cerebral. Porque esta parte frontal começa a... Bola, já lá vou ter eu conceber o inconcebível, pensar o impensável, contemplar o não contemplável, e isso vai levando toda esta zona que está adormecida a entrar em ritmo, entrar em vibração. É uma estimulação específica dos lóbulos frontais esquerdo e direito. E a reação da Trindade às trevas são os raios. Eu vou repetir. A reação da Trindade às trevas são os raios. Claro que isto talvez seja pobre. Nós preferiríamos dizer que os 7 raios, os 7 espíritos diante do trono, 7 divisões da Trindade, é Deus o sétuplo. Lembram-se? Deus o uno, Deus o trino, Deus o sétuplo. Deus o sétuplo já é o divino a dizer assim, espera, eu preciso criar uma barreira altamente criativa de intervenção. O sétuplo diz respeito ao universo, não diz respeito aos mistérios do infinito. Não sei se me faço entender. E aqui, esta cristalinidade, esta transparência, o diamante de Deus transformou-se em cor, em qualidades. O que está a acontecer é uma diferenciação no seio da divindade. A partir daqui, as trevas vão ter que lidar com os 7 raios. Os outros 5 vamos deixá-los à espera. As trevas vão ter de lidar com os 7 raios. O Terra Última tem algumas coisas sobre isso. Que é que um livro podem comprar à saída. Mas que eu acho que não há, pois não. Não há. Há um. Agora, como é que se pode ter acesso aos outros 5 raios? Há 3 formas. Uma delas é a escola americana. Alguns autores falaram nos 5 raios bastante cedo. Um deles foi Saint-Germain, em 2 livros. Um deles é The Magic Presence, a presença mágica, e outro deles é The I Am Discourses, os discursos do I Am, lembram-se? E o poder da palavra falada. Há um momento em que Saint-Germain começa a falar dos 5 raios superiores, que ele chamava os 5 raios secretos. Mas outra forma é José Trigueirinho. Trigueirinho consegue claramente distinguir estes 5 raios e dar uma introdução e começar a estabelecer um ritmo de compreensão desses 5 raios. Eu refiro-me ao Trigueirinho da fase 1989, 90 até 2007, talvez. Aí claramente há uma presença e uma consciência desses 5 raios. Nós aqui em Portugal tivemos algumas noites de insónia, e isso tinha a ver com os irmãos do lado de lá quererem que esses raios fossem escritos e definidos e estabelecidos. Então eu devo ter umas 300 páginas escritas sobre esses 5 raios superiores, que estão à espera que, para já, de serem afinadas em termos de português e depois de haver condições disso ser transmitido sem ser transformado em mais um fenómeno da cosmética New Age. Ok, então... E não fica por aí. Há mais percepções desses 5 raios superiores. Então, os raios são a psique da Trindade. Não parecem psique, têm muito pouco de psique, porque a Trindade não tem o mesmo tipo de problemas que o ser humano. Não sei se me faço entender, mas eles são a psique da Trindade. São a Trindade, olha aí, em expansão do centro para a periferia, para ir ao encontro das trevas. Percebem porque é que se chamam raios?
O raio é aquilo que em geometria liga o centro ao círculo. Círculo, circunferência. Sentem o que quer dizer? São a irradiação do divino. O divino não sai como trindade ao encontro das trevas. Não tem acontecido. Ele vem como raio. Um dos 7. Eventualmente temos tido avatares do Espírito Santo, que são as mães divinas. De vez em quando aparece uma por aí. E temos tido avatares de Vishnu, que são os Cristos encarnados. E de vez em quando aparece um por aí. Mas não temos tido propriamente avatares da Trindade. Apesar de que estas coisas são um pouco relativas, porque mesmo o avatar de Vishnu, para se manter alinhado aqui, tem que usar o primeiro raio. Portanto, os raios estão lá todos presentes. De qualquer forma, macrocosmicamente, esta célula inicial, que é o paraíso, que segundo os anjos tem a proporção de 1 para 1.6, que é a proporção desta elipse que está aqui em cima. Nós temos falado sobre isso. A largura dela vale 1 e o comprimento maior vale 1.6, que é a regra de ouro. Ok. Então, o paraíso está aí no centro de todas as coisas. Ele é o habitat da Trindade. O que é que nós sabemos sobre isto? Que o Uno emerge de uma forma ordenada. Ele não emerge caoticamente. Ele não emerge a Zen budismo, isto é, aquela coisa que nós amamos no Zen, que é as folhas de outono sobre a relva, caoticamente tão lindo. Só pode ser divino. É divino. É divino porque o que eles estão-nos a dizer é que a ordem divina está lá presente. Mas nestes níveis não é caótico. É ordenado. Emerge através de uma diferenciação do Uno em 3 e um habitat singular que não é divino. Paraíso não é divino, é paraíso. Ele não é Deus, ele é paraíso. É uma outra natureza. Isto é o núcleo do cosmos inteiro. É o grande Sol central. E há portais para o grande Sol central. Há portais que vão diretamente para o grande Sol central. E deste centro e desta Trindade, o que é que acontece aqui à volta? Treva. Treva cósmica. Que não é mal, não tem nada a ver com mal. Daqui a bocado vamos dizer que um touro é mau. Claro, se tu pegares no touro e o puseres no sítio errado, vão acontecer coisas... Sim, mas é como o rinoceronte numa loja de porcelana. Mas quem é que o pôs lá? Sabes? Portanto, as trevas são o que são. Como é que isso acontece, essa diferenciação? É um assunto para cada um meditar, mas que o divino se auto-exclui o suficiente para que gerar as trevas, isso é um facto. Do ponto de vista do absoluto, ele só se pode ter auto-excluído. Não sei se me faço entender. E aqui à volta surge a psique de Deus, que são estes 7 espíritos em torno do trono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estes 7 espíritos em torno do trono são a psique do divino. E eles transformam-se em 7 poderosos raios, que é a expansão do divino para fora de si. Cada um destes 7 contém os outros 6. Mas há um que é predominante. E se vocês se lembram, o número de combinações do divino consigo mesmo, do 3 dentro de si, matematicamente é limitado. Temos o Pai, 1. O Filho, 2. O Espírito Santo, ou a Mãe, ou a Mente Cósmica, 3. Depois temos o Pai e o Filho, 4. O Filho e a Mãe, 5. O Pai e a Mãe, 6. E o Pai, o Filho e a Mãe, 7. Matematicamente só há 7 combinações. Não sei se me faço entender. A Trindade só se combina a si própria em 7. E cada um destes 7 raios é uma das combinações da Trindade. É simples, afinal.
daqui a pouco compreender os raios e vê-los a movimentar-se. Há flores que são o filho e a mãe. Há flores que são a mãe e o filho. Não, isso é a mesma coisa. Há flores que são o pai e a mãe. Há flores que são a mãe, o pai e o filho. Há flores que são o pai. Há flores que são a mãe. Há flores que são o filho. Flores, minerais, animais e pessoas. Há pessoas que são assim, umas flores. E que são o pai, o filho e a mãe. Outras que são a mãe, outras que são o filho. Nós somos compostos da mesma coisa única, defracionada, como um caleidoscópio. O filho que nasceu do teu ventre e que tu amas como uma coisa um tesouro precioso, é uma rotação do caleidoscópio cósmico. É só um movimento daquele cristal. Pim, olha, nasceu mais uma criança. Olha, agora vamos ter que cuidar dela. Então, isso, sabes, é um caleidoscópio, é um diffrator em frente a uma luz. Cria milhões de cores, milhares de raiozinhos de luz. Baby boom. E isso, os bebés são isso, são raiozinhos de luz divina. Vão tornando em raios maiores e depois transformam-se em pessoas complicadas. Mas quanto mais próximo do divino, mais complicada é uma pessoa. Psicologicamente. Mais simples ela é como essência, como vibração, mas psicologicamente o potencial para sentir as nuances aumenta. Nós não vamos transformando em monoblocos de betão psíquico à medida que aproximamos do divino. Há muita fragilidade na aproximação ao divino. Felizmente, depois vem algo ao nosso encontro. Esse eixo crístico que compensa a fragilidade. Eu estou a chamar fragilidade, não é fraqueza. Fragilidade à capacidade de distinguir nuances emocionais e psicológicas. Sensibilidade. Tu vês isso em aparelhos de som. Há uns que traduzem um CD de uma maneira muito tosca, tem médios, sobretudo, e quanto mais, vamos dizer, caros, não é necessariamente assim, mas quanto mais, digamos, investigação científica está por trás de um determinado aparelho, mais ele começa a captar nuances de graves, agudos, médios e harmónicos que o outro não consegue. E isso tem muito a ver com o nosso próprio desenvolvimento psicológico. Daí o refinamento da psique estar associado aos espinhos da rosa. Mas também ao perfume. Percebem qual é a relação entre os espinhos e o perfume? É que se tu não tens o refinamento para o sofrimento, espinhos, não tens o refinamento para o perfume, rosa. Não acredito que disse isto. Isto é uma coisa super óbvia. Como? Do ser, quando começa a tomar conhecimento, tomar o conhecimento de alguns fatores espirituais, há uma tendência para se isolar, ou pelo menos para... Sim. Se é casado ou se é casada para se divorciar, normalmente há um caminho a percorrer que já não é tão... Bem, depende do casamento, não é? Depende da pessoa com quem se está a casar. Pode ser que uma pessoa descubra... Quando começa a abrir-se para o caminho espiritual, pode ser que descubra que o marido ou a esposa já lá estavam há imenso tempo à espera. Mas geralmente não é assim, não é? Ok, sim, há uma tendência para o isolamento. Aumenta a sensibilidade e aumenta também menos tolerância, há menos tolerância assim, para aquilo que se considera um bocado, eu não sei se é hipocrisia ou não, mas se calhar é capaz de... A pessoa fica seletiva, e ao ficar seletivo, porque por ser sensível fica seletivo, não é? Nós só podemos ser seletivos quando temos sensibilidade. E essa seletividade pode parecer isolamento ou afastamento em relação ao mundo, mas no fundo não é. Porque o que se passa é que a pessoa tira mais de menos. E portanto ela se calhar está a ter muito mais. Só que tira mais de menos. Não precisa de uma tabela periódica comportamental e de amigos e social tão grande. Porque do pouco que tem, daqueles 7 ou 8, já tira tudo. Está ali tudo. O que não significa que se o divino lhe disser agora vais ficar super social, que a pessoa não vá ficar super social, porque todos os potenciais têm que permanecer ágeis. Todos. Os lugares à volta do trono são pessoas?
Os 7 espíritos em frente do trono são pessoa. Não são energias automáticas impessoais. São pessoa. Contêm elementos de impessoalidade, mas eles em si são pessoa. Tanto como a Trindade é pessoa. Afinal, a origem de toda a pessoa é este aspecto aqui, o primeiro aspecto. O Pai confere o dom de pessoa a todos estes aspectos. Destes 7 grandes espíritos nascem 7 grandes setores da experiência do divino. Isto já vem na espiritualidade do Irão, no mazdaísmo, no iranianismo original, que são os ancestrais dos ritos de Mitra que depois vão dar origem a uma boa parte do Evangelho. E são os ancestrais do Islão. 7 grandes setores da experiência. E isto é a psique divina, não sei se me faço entender. Miguel de Nebadon é um dos muitos deuses criadores, um dos muitos criadores, estou a usar o nome Nebadon porque é um termo no livro Durântia, para o nosso universo local. Podia utilizar outros termos. Podia utilizar o termo Miguel de Sírios, se vocês preferirem. Então, Miguel de Sírios é um deles, que com Sofia, um pontinho agora vale 2, ok? Com Sofia vem assim, para um quadrante, e aqui forma um universo local, o nosso. Sentem? E as trevas estão à volta. Porque isto é a organização inicial de força cósmica, mas existem trevas à volta, não sei se me faço entender. Se nós reduzíssemos isto, ficaríamos como Almequer. Ficaríamos com uma flor. Todas estas flores que nós vemos são irradiações a partir de um centro, que nunca está lá, já repararam? Não pode estar. Não há nada ao centro de uma flor. Nunca. Há muitas coisas, mas nunca um centro. Mesmo quando tem os são 3. Nunca há a coisa. O centro mesmo nunca está lá. O Antúrio tem um. Sim, acho que a Estrelísia também tem um. Sim, também tem aquele. Sim. Porque são flores que não funcionam, não são assim, como estas. São assim. Ok. Isto é real para o universo inteiro. Sírios é aqui. Orion já é uma passagem aqui que aponta diretamente para o grande Sol central. Miguel e Sofia criaram o nosso universo local. Eu prefiro chamar-lhe universo siríaco do que Nebadon. Porque se nós insistimos em Nebadon, isso vai atrair para nós a forma de pensamento de todas as pessoas que estão a aprofundar neste momento o livro Durântia. Isso é bom ou não é bom? Eu iria declarar que não é bom nem mau. Mas é preferível nós conseguirmos atravessar o livro Durântia e continuar. Não sei se me faço entender. Aí, siríaco. Porquê? Porque esse universo siríaco, e é curioso, sabem, antigamente dizia-se que a língua dos anjos era o siríaco. Siríaco é mais antigo que o Irdin, é mais antigo que o Ishwa, é mais antigo que o Senzar. O siríaco é uma língua angélica, enquanto que o Irdin é uma língua da Confederação Intergaláctica. Sabem? O siríaco é mesmo dos deuses. Por exemplo, termos como Osana e Aleluia não são termos em nenhuma língua terrestre. São termos angélicos e que têm origem no siríaco. Súria, que é um nome muito antigo para o Sol, é siríaco. Quando dizemos siríaco, nós estamos a referir-nos à Síria. Ainda que a Síria seja um país com ali uma coisa. Não me admirava nada que o grande equilíbrio do Médio Oriente viesse um dia da Síria. Como? Não percebi. Está a tardar. Está a tardar. Anyway. Este universo siríaco tem no seu centro Miguel, um filho criador que veio da grande singularidade, do grande Sol central.
e uma filha criadora que veio do grande Sol central. E eles próprios, agora vamos lá, criam no seu próprio nível, repetem. Como é que Cristo dizia, nada, eu só faço o que vi o meu Pai fazer? O Novo Testamento, segundo São João, é um Deus encarnado no plano humano a dizer, eu nada faço por mim, tudo faço com o Pai e pelo Pai, e nada do que eu faço inventei, eu faço como vi o Pai fazer. Tu tens ali claramente a angústia, ainda que não seja uma angústia grave no sentido negativo, mas a angústia de um ser a tentar comunicar realidades praticamente infinitas e insondáveis a consciências de pescadores. Ele estava louco, mas pronto. A consciência de pescadores. E então, isto é muito importante. Os deuses criadores, neste caso Cristo, Miguel e Sofia, atiram-se do paraíso para fora, na direção das trevas. Lembram-se que nós temos falado sobre isto? Eu insisto nesta gestualidade, eu insisto nisto, porque isto dá-nos a noção do quão loucos são os deuses criadores. Se não fossem, não podiam ser deuses criadores. Faço-me entender. Só que não é a loucura patológica, não é a loucura cruel, não é a loucura psicopática do que nós vemos aqui na Terra. É a loucura, tem a ver com o louco do tarô, sem dúvida, e é a loucura de afastar-se da zona de segurança, que é o paraíso, que é a glória. Os pescadores com quem... os pescadores somos todos nós. Somos todos nós. Exatamente, para depois evoluirmos, não é? Claro. Claro. Somos pescadores. Sim, mas se olhar para os seus cabelos vão ver que já houve uma grande evolução. Não é? Ou seja, nós temos um processo, não somos a mesma coisa. E além disso, depois há saltos. Há saltos qualitativos que não podem ser esperados. É muito difícil a humanidade evoluir sem a interferência ou a inspiração da Ordem de Melquisedeque. Seja sob que forma for, através dos bodhisattvas no budismo, através dos imãs no Islão, ou através dos avatares de Vishnu na tradição hindu, ou através dos enviados celestes na tradição cristã. Mas sem essa presença não há enxofre, não há desassossego. Perfeito. E esse termo catalisador é um termo que vai aparecer repetidas vezes quando entramos no tarot. O tarot tem muito a ver com catalisação. Não há catalisadores, não há polarização. Então, um Deus Criador, no seu próprio universo, volta a repetir tudo outra vez. Miguel surge nas trevas como uma luz que as trevas não compreendem. E as trevas procuram a luz. E a luz procura as trevas. E como as trevas não compreendem, Sofia cria o círculo em torno de Miguel, tal como os 7 em torno do trono. E aparentemente o centro em que Sofia ancora a mente divina para o nosso universo local, portanto naquele é as Pleiades. É como se o filho ancorasse em Sírios e a filha nas Pleiades. A filha, a mente cósmica, ancora nas Pleiades para o nosso universo local. E o filho, o eixo com os arquétipos e com a razão de ser e outros aspectos, ancora em Sírios. Então, um dos nomes da Mãe Divina, ligado às Pleiades, é o nome de uma das estrelas das Pleiades, Electra. Este nome, Electra, guarda muita coisa ligada à Mãe Divina. E o que é sabido, isto já é Alice Bailey e o Tratado de Fogo Cósmico, o que é sabido é que a Mãe Divina lida com o mistério da eletricidade. Isto é, da polarização que gera a eletricidade. Nós não sabemos o que é eletricidade, lembram-se?
Sabemos que o universo está carregado. Sabemos que as cargas existem, mas não sabemos de onde vêm. É a mente da mãe que gera a polarização elétrica positivo, negativo, neutro na matéria. Isso é só um aspecto. O filho não gera eletricidade. Gera destinos. Não há uma diferença entre destino e eletricidade. Então, isto já nos dá uma medida da mãe, da filha e do filho. De onde que o nome Electra faz sentido? Electra era uma deusa grega e estava associada às Pleiades. E hoje é um dos nomes da constelação das Pleiades. Alcione é outro. Não. São estrelas diferentes. As Pleiades são 8 estrelas. Alcione é a maior. Electra é uma mais pequena. Exatamente. Como? Sim, a cintura de fotões. O filho gera destinos. Princípio, meio e fim. Há alguma diferença entre eletricidade e destinos? Só isto dá-nos uma noção da filha e do filho. Eles são inteiramente interdependentes. Mais tarde nós vamos ver que a filha esconde-se totalmente porque ela depois vai ter que emergir pela matéria. A filha raramente pode aparecer diretamente. Ela vai se revelando através da matéria, através dos véus de Maia, através da evolução da substância. É quando a substância atinge uma evolução mais alta, chamada matéria luminosa. Há a matéria Matrix, que é do paraíso. Depois há a matéria-prima, que é do universo em ascensão. E depois há um ponto intermédio na evolução da matéria, que é quase uma matéria crística. Essa matéria lúmina é o ponto em que, a partir desse ponto de evolução, a mãe pode se manifestar diretamente. Ela já não tem que ter aquele véu sobre o rosto. Isto dá-nos um pouco as origens esotéricas do encobrimento do rosto na tradição iraniana. Não confundir com os abusos políticos e com as... Não confundir. São coisas diferentes. E o véu que se punha na cabeça da mulher, exatamente. Sim, não tinha nada a ver com recato apenas ou com... Porque eu posso pôr um véu na cabeça e fazer as próprias 1001 noites. Portanto, não é... Tem a ver com a questão de que Electra, o véu, representa a mãe nesta fase da evolução cósmica. A evolução da energia da filha divina nesta fase da evolução cósmica. E à medida que as eras vão passando, o rosto da mãe começa a vir ao de cima na própria substância. Matéria lúcida. É esse o termo que o Mestre Moria dá. Matéria Matrix é a matéria do paraíso. Matéria-prima é a matéria aqui da Terra. Matéria lúcida é o ponto de equilíbrio entre a matéria Matrix e a matéria-prima e significa matéria iniciada, com consciência. E prima, se vocês fizerem na net matéria Matrix, matéria lúcida, vão parar a Mestre Moria. Ok, então, este centro de luz tem esse seu círculo de influência e ele próprio repete o que viu o pai fazer no paraíso. Então, deste centro de luz, pela própria mãe, surgem os raios. Neste caso, curiosamente, eu não vou definir o número. Se são 7, se são 12, se são 24, se são 30. Não me vou preocupar com isso, ok? É a psique de Cristo. De um Deus Criador. Ou seja, a filha divina não é a psique de Cristo. Mas a necessidade da filha divina ir ao encontro das trevas gera um campo de expansão para fora do eixo que é a psique desses deuses. Não sei se isto faz sentido para nós. A filha divina não é a psique de Cristo. Ela é de igual para igual. Mas, na operação, ela afasta-se do eixo e esse afastamento cria um círculo de influência desses dois deuses perante as trevas.
É uma tensão. Se não reparar que os homens e as mulheres têm tensão entre eles. Então, essa tensão representa, a extensão dessa tensão representa a psique desse conjunto de deuses, desses dois deuses, desse par. E é muito interessante porque sem polarização a luz também não se pode exprimir. A polarização é uma das técnicas cósmicas para a expressão do divino. Porque gera movimento, não é? Então, este Cristo que se manifesta, atração e movimento. A atração gera movimento. Se a atração não gerar movimento, ela chama-se... A paixão, por exemplo, é altamente dinâmica. Mas se o movimento depois não entrar noutras esferas, ela é redundante e entra em colapso. Entra em entropia. Esgota-se. Então vocês têm aqui este Deus no centro que brilhou nas trevas e as trevas não o compreendem. Mas as trevas procuram e este Deus procura as trevas, então surge um campo psíquico de influência. Então aquilo que é macrocósmico volta a acontecer para Cristo e Sofia. A seguir, vocês têm o sistema solar. E no sistema solar existe este ponto de apoio do Logos crístico, de Miguel, e os gregos sabem muito sobre isso. Quer dizer, há uma escola ainda viva hoje numa ilha, na Grécia, onde viveu um homem, um ancião que já faleceu, grego, e que ele relacionava-se com o Sol como Miguel, diretamente. Ele dizia que o Sol era uma expressão de Miguel. Isto implica que todos os planetas habitados que giram em torno de um Sol dentro do universo siríaco têm no Sol uma embaixada do coração de Cristo, do coração de Miguel. Por isso é que não é preciso evangelizar o cosmos. O cosmos já está bastante evangelizado. Don't worry. A Igreja tem esse problema. Se houver extraterrestre, temos que lá... Olha, está aqui o Evangelho. Não, o cosmos já está super evangelizado. E nesse sentido... então vocês têm outra vez a repetição da mesma... Como é que lhe vamos chamar? Epifania cósmica. Então tu tens aqui primeiro o coração de Cristo. E este coração de Cristo é o Sol para o nosso sistema. É o paraíso para o macrocosmos. É Sírius para o sistema local, para o universo local. E é o Sol para o nosso sistema. Agora vejam os egípcios. Sol, Sírius, grande Sol central. Sentem? É o mesmo corredor. É lindo. Se vocês reparem, vocês têm aqui o egípcio, lá, com as pirâmides ao fundo, com os braços levantados. Ele começa com o Sol, mas ele sabe por trás do Sol está Sírius. Ele sabe por trás de Sírius há um portal que é Órion, e por trás de Órion está o grande Sol central. Sim. Sim. E se vocês têm consciência disto, quando se abrem ao Sol de manhã, quando há a saudação ao Sol, Surya Namaste, se vocês fazem isso com consciência disto, há ali um sutratma, uma linha de luz, que depois vem ao encontro do Cristo em nós. Que não és tu. Tu és tu. A tua identidade e o teu eu. O Cristo em nós é o Cristo. São coisas... Claro que o eu tem que passar pelo Cristo para continuar. Mas são coisas diferentes. Sentes? E agora, o que é interessante é que estes raios, a psique, chega ao universo local, isto é, ao sistema solar, e tem que se transformar em centros psíquicos solares. E o que é que seriam os centros psíquicos solares? Porque agora os raios, que são a expressão, são a psique e a expressão dinâmica de um Deus, têm que se transformar em centros. O que é que seriam esses centros? No sistema solar.
os planetas, os astros. Então tu tens Mercúrio, Vênus, Terra. Olha, Vênus ficou enorme. Deve ser por causa de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, ou Urano, não, Neptuno, Plutão. E depois ainda tens uns exóticos, que é Quiron, que passa entre, se não estou em erro, entre Júpiter e os planetas exteriores, Saturno, Neptuno, Urano e Plutão. E depois tens Lilith. Sim, mas vai perceber. Vai perceber. Sim. Da Lilith. Lilith, Quiron, Juno, Palas, Ceres, Axion, Quaoar. Estão a ver como eu sei montes de coisas. Estou só a dizer isto para fazer show-off. Isto é mesmo show-off. Ok, então vem. Ok, então tem estes pontinhos todos. E esta diffração forma, curiosamente os planetas deslizam todos no mesmo prato orbital. Tu não tens planetas aqui. Tens Quiron, que faz um movimento de 45, praticamente 45 graus em relação aos outros. Mas tens este prato, que é o prato orbital, eclíptica, tem sim um nome específico, que reúne os planetas mais ou menos... Claro que eles têm ligeiras diferenças. Este prato orbital... sabem qual é a forma das órbitas média? Elípticas outra vez. Elípticas, tal como o paraíso. Não são em regras de ouro. Porquê? Porque o sistema solar ainda está em evolução. Mas outra vez se repete a noção de que há forças centrífugas e forças centrípetas, portanto, o equilíbrio nunca pode... Como elas são em dinamismo, nunca é um círculo perfeito. Há uma espécie de esmagamento da órbita. Então, aqui vocês têm um novo prato que é a psique, se me permitem, do nosso sistema solar. As trevas deste quadrante não podem compreender o coração do Sol. O amor infinito de Cristo. Nós podemos dizer que todas as estrelas têm planetas habitados, são embaixadas do coração de Cristo. O nome deste poderoso coração, que afinal é um eixo, na Agni Yoga tem o nome Imã cósmico. O grande atrator. Aquilo que nos atrai, não por ser nem sedutor no sentido complicado da palavra, nem por ser belo. Ele atrai-nos porque a nossa identidade está totalmente impregnada da identidade do Cristo e vice-versa. Portanto, a atração para Cristo é a atração para nós mesmos. A atração pelo ímã cósmico. O amor é, afinal, o amor para a coesão perante nós próprios. O amor gera coesão, coerência, incorruptibilidade. Seja no reino mineral, o ouro é inoxidável, seja no reino vegetal, as plantas têm uma beleza que seriamente não te apetece mexer naquilo, alterar. E depois tens o coração humano que tende para Cristo, não por qualquer forma de educação espiritual, mas porque é a própria coisa. O coração humano é o lugar de Cristo. E isto é a psique de um sistema solar. E se formos para um planeta, e portanto cada planeta tem a ver com uma expressão de um raio. A mãe solar, se é que é possível falar assim, exprime-se através de os raios dinâmicos que estão corporificados em todos esses planetas. E agora, se formos para o ser humano, reparem, nós agora podemos ir para a Terra, para uma nação ou para um ser humano. Uma nação, o planeta também tem uma presença crística, também tem uma presença celeste, também tem uma mãe do mundo, também tem uma psique planetária e assim sucessivamente. E uma nação, um país, também tem um centro crístico. No caso de Portugal,
Durante muito tempo o centro crístico ancorava no planetérico da Charola de Tomar, no templo de Cristo. Como é que se chama o templo? Sim, o convento, era o convento de Cristo. E aí a energia do Cristo para Portugal ancorava na Charola. É a parte central do templo, toda assim, é um octógono todo em dourado. Sabe, a Charola tantas vezes cair em cima dos espanhóis, aquilo foi-se partindo, foi-se avariando. Não, ela caiu em cima do Filipe. Houve um Filipe espanhol que durante o período em que perdemos a independência, e houve uma altura em que a Charola caiu em cima dele. Não ficou muito católico. Na nossa altura não ficou muito católico. Apesar de ser um lugar sagrado, quer dizer, os homens receberam o lugar de culto, mas a parte das iniciações eram completamente no extremo do convento. Exatamente. O que indica bem as relações entre exotérico e esotérico. São no mesmo campo, mas distanciadas uma da outra. Este centro crístico ainda Não. Já se viu. Nós tivemos o centro crístico, portanto, do filho em Tomar e da mãe na Cova da Iria. Eu não iria confundir o centro crístico em Tomar com nenhuma religião oficial. E não iria confundir a Cova da Iria com nenhuma religião oficial. São sobrepostos, o que faz sentido, mas não são... digamos, a Cova da Iria contém Fátima. Fátima não contém a Cova da Iria. Lis contém a Cova da Iria e a Cova da Iria contém Fátima. Fátima não contém a Cova da Iria e a Cova da Iria não contém Lis. Não sei se me faço entender. Ok. Fátima não contém a Cova da Iria. Vibratoriamente. Isto é, a vibração de Lis é mais potente e abrangente e universal que a vibração da Cova da Iria. E a vibração da Cova da Iria, especificamente dos Valinhos, é mais potente, abrangente e universal que a vibração de Fátima. E mesmo a vibração de Fátima do santuário é mais potente, abrangente e universal do que a proposição da doutrina social da Igreja, que já é outra coisa. Não sei se me faço entender. É tudo muito bonito, mas eu diria que, à medida que te aproximas do particular, começas a sofrer a influência das forças centrífugas que têm a sua beleza, mas não são para aqui chamadas. Então, tu tens Lis, que é o prato de fundo. Ok, vamos lá. A energia do Cristo ancorava em Portugal, no convento de Cristo em Tomar, na Charola. A energia do Cristo, a partir do fim do segundo ciclo português, que tem a ver com Alcácer Quibir, quando se dá esse fechar do ciclo de Alcácer Quibir, a energia do Cristo recolhe e passa a tarefa para a mãe, para Sofia. Portugal tem estado sob a regência de Sofia desde que a energia do Cristo... Olha, querem saber? Desde que o Cristo se encobriu, a filha se foi descobrindo. Lembram-se do encoberto, daquela pintura? Então o que é que acontece aqui? Aquilo que é típico da mãe, que é o véu que a encobre, passou, no caso de Portugal, ao filho. É o encobrimento do rei, o desaparecimento de Sebastião, o nevoeiro que encobre o filho. O nevoeiro não tem nada a ver com a mãe na coisa portuguesa. É o filho. O filho é que é encoberto pelo nevoeiro. Então, está lá, encoberto, não se mexe. Até o dia. Como? Está certo estar encoberto. Não, e nesta fase, porque a energia crística em Portugal é tão potente, repara, Portugal foi o fim do grande ciclo do Ocidente. Esotérico. Quem representava o esoterismo, Shambhala e a hierarquia na Europa era a Ordem do Templo, a Ordem Templária. E o fim desse grande ciclo
ancorou na Escócia, Rosslyn, e em Portugal. Foram estes 2 pontos. Só que na Escócia ficou o poder temporal da ordem. Por isso é que depois aquilo, sabem que os ingleses nunca se sabe para que lado é que aquilo vai cair. E em Portugal, que também não se sabe para que lado é que vai cair, mas em Portugal ficou o poder sacerdotal da ordem. O poder temporal da ordem foi deslocado de França, com a perseguição dos templários, para Rosslyn, para a Escócia. Daí o rito escocês e a maçonaria, está tudo lá, está ótimo. Depois de Jacques Lamoët, depois da famosa Sexta-feira de 13, lá em cima. E depois, isso é a corrente temporal, que é o poder temporal. E vocês vão reparar que há qualquer coisa terrivelmente político na espiritualidade no norte da Inglaterra. E depois, mas o sacerdotal puro ancorou em Portugal. E Portugal guarda o fim do ciclo aqui. A coisa mais parecida que nós tivemos foi depois no Iluminismo, muito mais tarde, com os Rosacruzes. Mas já na Alemanha. Então tu tens esta curva e Portugal protege. Depois a energia crística recolhe-se e a energia de Maria vem ao de cima. Daí toda esta coisa de Portugal como terras de Santa Maria. E da ligação de Maria a Portugal. Sim. E a matriz mariana. Eu hoje não vou entrar nisso, se não se importam. Fica mais à frente. Então, em Portugal, quer dizer, o que nós estamos a dizer é que assim como o sistema solar tem um ponto de ancoragem do Cristo, que é o Sol, e um ponto de expressão da Mãe Divina, que são todas as órbitas dos planetas, movimento, eletricidade, electra, também uma nação tem o seu sacrário. Nem todas as nações têm o sacrário. Nem todas as nações são de vocação sacerdotal. Se bem que todas as nações podem participar da natureza sacerdotal de certos povos. E, obviamente, que as nações que são altamente dinâmicas em termos civilizacionais e culturais, claramente têm a manifestação do Cristo e da Mãe. Portanto, isto é válido para a Alemanha, é válido até para a Áustria, para a Suíça e tudo mais. Tem lá, em Portugal e em França, e Inglaterra, e na Rússia, na Grécia, as coisas são muito mais fortes, são muito mais esotéricas. Então, Portugal tinha esse ponto de ancoragem da Mãe Divina na Cova da Iria. E por detrás está Fátima. Perdão, por trás está Lis. E tinha um ponto de ancoragem do Cristo na charola de Tomar. Essa ancoragem da energia Cristo na charola de Tomar retirou-se. E se vocês lerem o Terra Última, neste momento está sob a forma de um globo de luz que está nos níveis superiores, agora vou dizer isto quase pela primeira vez, atmosféricos, tipo 8 km de altura sobre a região toda. Agora, 8 km de altura nós vamos dizer o quê? Que é Tomar, que é Ferreira do Zezer, que é Dornes, que é Fernandaires, que é o Lago Azul. Está a 8 km de altura. Agora, a partir daqui vocês façam um cone, apanha... Eu sei que começa a terminar na Nazaré e começa a terminar a uns quilómetros para lá da Vila de Rei. Então faz ali, eu acho que chega quase até a Sertã, faz ali um grande círculo. Podemos dizer no zénite, esse Sol iria dar aonde? None of our business. Mind your own business. Mas sabemos que aí sim, então, o que é esse Sol? Esse Sol é a energia crística. Aquela que esteve ancorada em Tomar, aquela que desceu no coração de Nuno Alves Pereira, aquela que está por trás da noção de aula dos namorados, aquela que está que atuou dinamicamente junto ao mestre Davi, que depois vem a ser Dom João I, aquela energia crística que animou a consciência até mesmo de indivíduos que não eram portugueses, como Maria Pia, que era italiana, toda aquela relação intensa dela com o Porto e com as várias tragédias que aconteceram no Porto, etc. Isto são, sabem, eu peço desculpa, mas essa energia que isto tem atuado, mas quase nada. Ela retirou-se da charola para dar espaço, olha bem, para a dinâmica do iluminismo, que era o homem em busca de Cristo dentro de si, não mediado religiosamente. Isso é o que marca o grande intelecto europeu
pós-medieval. A charola e a ancoragem de Cristo numa espécie de sacrário. A charola é um sacrário. Ainda é uma técnica medieval de iluminar e de energizar os povos. Depois a energia crística retirou-se. Veio o iluminismo e o racionalismo, ainda bem que vieram. Senão eu não tinha este microfone com antenas. E, a seguir, em paralelo, Maria. Maria vai, então, preparar a psique dos povos para a revelação que vem a seguir. E a revelação que vem a seguir é Lis com o centro crístico, com o retorno do Cristo. E, mais uma vez, estamos a falar de um eixo e de um espelho. Lis funciona como um espelho da energia da Mãe do Mundo e do Cristo para o novo ciclo europeu, que ainda não começou. Como? Não tenho nenhuma data específica. Ok. Podemos falar sobre isso. Ótimo. Ótimo. Anyway. Fátima é menor em vibração que o Valinhos, ou Cova da Iria. E Valinhos, ou Cova da Iria, é menor em vibração que Lis. E Lis é menor em vibração que Shambhala, ou Mistitlan. Shambhala é o primeiro raio. Sim, Shambhala está na Terra. Na Terra. Shambhala é um grande centro intraterreno. Intraterreno não, é um centro interno. Não é bem intraterreno, é interno. Já falámos aqui bastante sobre Shambhala. É numa dimensão bastante diferente. Diferente de quê? Peço desculpa. Sim, Shambhala não está na terceira dimensão. Se bem que eles podem transubstanciar-nos e elevar a nossa frequência até tu poderes ver Shambhala. Basta mudarem aqui o nervo óptico. Sabes que o nosso nervo óptico só apanha certas frequências de luz. Se eles aumentarem um pouco a percepção para o ultravioleta, se for permitido ao nervo óptico captar formas transportadas pelo ultravioleta, tu vês Shambhala e vês os anjos. O que é ver os anjos? É o nervo óptico e certas camadas etéricas transportarem informação forma que vibra no ultravioleta. Porque a nossa imagem termina no violeta, não é? Mas o ultravioleta também transporta formas, só que nós já não as vemos. Isso seria percepcionado através de consciência também, não é? Há visões diretas dos anjos. Maria não estava num estado elevado de consciência quando Gabriel apareceu. Estava a cozer. A mulher estava a cozer. Por acaso não aparece assim a toda a gente? Sim, claro. Claro. Sim, o que eu quero dizer é que a visão é real. Não é apenas uma intelecção visual. Não é apenas a consciência e uma intelecção visual. É real, é efetivo. Há pessoas nesta sala que veem entidades concretamente e dizem, está ali, agora deslocou-se para ali, agora foi-se embora. Portanto, as visões podem ser muito definidas. Essa energia crística que vem, portanto, que se manifesta na charola, é isso? Se manifestou na charola, retirou-se. Ou seja, ela no país, no nosso país, ou só no nosso país, ou irradiada de tal maneira só para o nosso país? Não. A energia crística desce em muitos países. E a presença de Maria também está presente em muitos países. Quando é um país sacerdotal, ele pode influenciar um continente inteiro. Por exemplo, Tibete influenciou a Ásia. A região central de Palenque influenciou toda a América Central. O Monte Shasta, que tinha aí uma ancoragem dos dois deuses, Miguel e Sofia, que eles chamavam outros nomes, como é óbvio, influenciou toda a América do Norte. As Cordilheiras dos Andes tinham um ponto de ancoragem do Cristo, na Ilha do Sol, e da Mãe Divina, na Ilha da Lua, no Lago Titicaca.
E a partir dali, do Lago Titicaca, aquilo influenciou toda a Cordilheira dos Andes. O Brasil, com certeza, que tem uma manifestação direta destas duas entidades em algum ponto no plano etérico. E estas nações que são cardinais, isto é, que têm que manter o centro a vibrar, independentemente da história. Mas também a história é uma coisa que já passou de moda. A história desatualizou-se. History is out of date. Isto é uma frase do Brian Eno. Sabes, todos os países têm qualquer coisa. Agora, o que acontece com as nações sacerdotais, como é o caso de Portugal, se me for permitido, é que elas podem influenciar um continente inteiro. E não apenas o seu próprio âmbito sociopolítico. Isso justifica as peregrinações internacionais. Em Portugal, uma vez por ano, é o centro de peregrinação da Europa toda. Isto é uma coisa que está à nossa frente e não é verbalizado. Que a administração, que a higiene à superfície seja feita por uma religião local, está ótimo. Qual é o problema? Mas o que interessa aqui são os factos internos.